Olá, o Tá Aprovado está começando. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre projetos que proíbem o uso de cerol em linhas de empinar pipa. Também vamos falar da Semana Municipal da Conscientização e Prevenção ao Diabetes e também ao Dia Municipal da Conscientização ao Sífilis. E também sobre a mobilização do novo Hospital Estadual de Franca. E para conversar sobre esses projetos, eu recebo aqui o autor deles, que é o vereador Daniel Bassi. Seja muito bem-vindo, vereador, ao nosso podcast. Obrigado, Júlia. Obrigado a toda a TV Câmara por passar isso para a população sobre esses importantes projetos que foram debatidos, construídos e foram entregues através de políticas públicas aqui para a nossa população. Então, vamos começar falando sobre o projeto de proibição do uso de cerol em linhas de pipas. O que motivou a apresentação desse projeto? Olha, esse como vários outros projetos, nós buscamos construir com a população. Não é nada que saia exclusivamente da cabeça do parlamentar, no caso eu tento sempre fazer uma discussão com a nossa população e com pessoas ligadas diretamente à causa da qual nós apresentamos. E no que diz respeito à proibição, fabricação, distribuição e promoção de linhas chilenas, linhas Indonésia e linhas manipuladas com vidro moído, partiu de grupos de motociclistas e que compõem aqui a cidade de Franca e até a nossa região, Pedregulho e outras cidades, que vieram em busca de uma atenção do poder público com relação a isso. O município de Franca já tinha uma lei desde 2009, mas era necessário modelar, modernizar e deixá-la mais dura, né, no que diz respeito a multas. Então nós reunimos aqui, eu vou até citar o Vital, que é um dos representantes dos clubes de motociclistas aqui da cidade de Franca e região. Ele me procurou com outras pessoas e nós elaboramos esse projeto em conjunto. E ele parte para essa linha, proibir fabricação, uso, venda de todo tipo de material cortante relacionado a pipas. Uhum. E a gente tenta fazer essa promoção e essa conscientização para que as pessoas que querem fazer essa recreação de pipas não utilizem esses materiais, porque caso utilize, ela pode vir a ter prejuízos materiais, prejuízos cíveis, e caso aconteça algo como ferir alguma pessoa, ou uma pessoa que está andando de bicicleta, ou alguém mesmo na rua, ela vai responder inclusive criminalmente. Isso é uma lei federal. Mas paralelo a isso, quem vende esse tipo de material pode responder até por 100 UFESPs, que é a unidade fiscal aqui do município, e quem utiliza isso pode responder por até 30 UFESPs, no caso de quem está utilizando esse material cortante. Então foi uma construção conjunta dos motociclistas, dos grupos daqui da cidade, com o poder público, para a gente tentar amenizar e tentar segurar o uso desse tipo de material com crianças, adolescentes. A gente até enviou isso para algumas entidades aqui para tentar conscientizar esse pessoal que faz uso, essas crianças que faz esse manuseio, que é muito perigoso, pode tirar a vida de pessoas. E aqui em Franca não diferente, já aconteceu vários acidentes e a gente tenta sempre partir para essa prevenção para que não aconteça novamente. Essa lei, ela prevê alguma penalidade para quem for flagrado utilizando cerol? Vai pagar alguma multa? Isso, se a pessoa for menor de idade, o pai, a mãe, o responsável responde por até 30 unidades fiscais do município, que está girando em torno de R$70, então é 70 vezes 30. E para quem faz a venda, se for um CNPJ, vamos falar assim, pode responder por até 100 unidades fiscais, que novamente a unidade fiscal gira em torno de R$70 e seria 70 vezes 100, que é o que essa pessoa pode responder caso seja pega. E
como que será feita a fiscalização desse projeto? Essa fiscalização pode ser feita através de órgãos estaduais, né, que pode utilizar a nossa lei para multar, como pode ser feita através de guardas civis, a GCM aqui do município, pode ser feita através da vigilância sanitária. Essa regulamentação ela parte do Poder Executivo, do prefeito municipal. E existem órgãos para fiscalização, caso alguém tenha conhecimento disso, basta fazer a denúncia para a Prefeitura Municipal, que ela vai se locomover, vai se colocar à disposição para fazer essa fiscalização e multa. Perfeito, muito obrigada, vereador. Nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos falar sobre Semana da Conscientização e Prevenção ao Diabetes e também Dia Municipal de Combate à Sífilis. Continue nos acompanhando que nós já voltamos. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Fique ligado! Solidariedade também salva vidas. Doe sangue. Agende seu atendimento no Núcleo de Hemoterapia de Franca pelo telefone 16 3402 5000. Compartilhe vida. O empreendedorismo transforma ideias em oportunidades, movimenta a economia e gera desenvolvimento para toda a cidade. Em Franca, quem deseja abrir, regularizar ou fortalecer o seu negócio conta com um importante aliado, o Sebrae Aqui, instalado na Câmara Municipal de Franca. O atendimento é gratuito e oferece o suporte especializado para microempreendedores individuais e pequenos empresários. Um espaço preparado para orientar, simplificar os processos e incentivar o crescimento dos negócios locais. No Sebrae Aqui, é possível realizar a formação do MEI, atualização cadastral, emissão de boletos, declaração anual de faturamento, parcelamento de débitos e diversos outros serviços essenciais. Além disso, os empreendedores também recebem informações sobre cursos, eventos e linhas de crédito para investir e crescer com segurança. Sebrae Aqui Franca. Mais apoio, orientação e oportunidades para quem empreende e acredita no futuro. Estamos de volta com o Tá Aprovado e agora vamos falar sobre a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção ao Diabetes. Essa proposta ela foi protocolada no dia 22 de setembro do ano passado, de 2025. E eu gostaria de saber se a matéria foi aprovada, né? E eu gostaria de saber o que motivou a apresentação desse projeto. Mais uma vez é uma construção, né? Eu tenho um grande amigo que é o Riad Salum e o Leandro, da Limoeiro, e eles têm um podcast de repercussão nacional que chama Diabetes Sem Medidas, DMS. E esse podcast ele vem tentando promover a conscientização e mitigar os danos que são causados pelo diabetes. E aqui
na cidade de Franca, faltava algo nesse sentido também pelo poder público. E nós debatemos e conversamos com relação a essa apresentação, e também um vereador de São Paulo, o Tami Miranda, passou essa ideia para a gente aqui, para a gente implantar aqui no nosso município. E o diabetes, o que nós tentamos com isso? A gente tenta promover, né, hábitos saudáveis com essa semana de conscientização. A gente tenta mitigar e reduzir danos e, principalmente, a gente tenta brecar o avanço do diabetes para algo mais complexo. Porque quando a gente fala em saúde pública, e a saúde pública ela é muito cara, o diabetes é uma das principais causas que agravam rapidamente, e essa falta de conscientização causa danos tanto na pessoa quanto na família, e quando a gente vem aqui para a saúde pública, a gente está falando de um aumento muito significativo no que diz respeito a gastos públicos. Então, se você consegue mitigar, reduzir e conscientizar essas pessoas sobre os danos que podem causar diabetes e todas as complicações que o diabetes pode causar, a gente consegue pelo menos amenizar e ajudar essas pessoas e tentar auxiliar também no que diz respeito à administração pública. Então, esse projeto tem esse intuito de conscientizar, promover hábitos saudáveis e também auxiliar no que diz respeito à Secretaria Municipal de Saúde em reduzir danos e custos para o município. E já tem o dia que vai começar essas ações? Até ano passado a gente não teve um tempo hábil, mas no próprio projeto ele prevê o auxílio da TV Câmara para criar essa semana de conscientização e publicizar isso para a nossa população. Toda a semana do dia 14 de novembro, a gente usa a semana do dia 14 para promover a conscientização e a prevenção do diabetes. E isso a gente vai fazer com auxílio da TV Câmara aqui na Câmara Municipal de Franca. E na verdade, o senhor acredita que ainda falta informação da população sobre prevenção e também tratamento, né, de como que descobre um diabetes, e essas ações pode trazer essas informações? Totalmente, eu acho que por ser uma doença muito silenciosa e você não sente o diabetes, né, essa glicemia, essa alta taxa de açúcar que você tem no sangue, ou que afeta às vezes o seu pâncreas, às vezes a população não tem essa conscientização, não sabe o que isso causa e muitas vezes não sabe nem que tem o diabetes. Então, promover isso, fazer a testagem muitas vezes de forma gratuita, utilizando até nossas autarquias municipais, no que diz respeito à FACEF, ao curso de medicina também, que nós já falamos com eles, eu acho isso muito benéfico e muito promissor. Essa prevenção e essa testagem como forma preventiva, a gente consegue levar essa informação para o paciente, para o nosso cidadão e cidadã francana, mas sobretudo tentar levar um auxílio para a saúde dele, porque se a pessoa não tem diabetes, isso agrava, aqui às vezes a pessoa vai perder a paz na sua vida, vai perder a paz da sua família, e não é isso que a gente quer fazer isso com o maior cuidado possível, acolhendo a nossa população para que ela tenha uma qualidade de vida cada vez melhor, e essa qualidade de vida vem através da prevenção. Perfeito. E agora entrando para o Dia Municipal de Combate à Sífilis. Ela também é uma doença que a gente não ouve falar muito, então a campanha desse Dia Municipal vai servir para isso, né? Para também as pessoas conhecerem e saberem como se tratar, como descobrir. Isso, tanto a diabetes quanto a Semana Municipal de Conscientização da Sífilis,
Uma coisa bacana de se dizer também é que elas foram construídas através de um grupo que chama GED. Eu tive a alegria de promover e criar esse grupo juntamente com a autarquia municipal FACEF, a nossa escola municipal, que tem também curso de pós-graduação e mestrado. E juntamente com os professores e mestres que orientam seus mestrandos, que fazem defesas de trabalhos acadêmicos, nós passamos as nossas dificuldades aqui enquanto poder público e eles fazem as defesas e essas defesas enriquecidas através de pesquisas e orientações dos mestres lá da faculdade, elas formam bases para a gente formular projetos, que foi o caso do diabetes e da sífilis. Esse, no caso, do Semana de Conscientização e Combate à Sífilis aqui no município de Franca, foi uma ideia e promoção de um médico que faz mestrado lá na faculdade, lá na universidade. E nós pegamos esse projeto e essa ideia e elaboramos um projeto, tudo sob supervisão desse grupo, do GED, que acabou virando um projeto e uma política pública que a gente vai tentar promover também com auxílio da TV Câmara, para que a gente passe isso para a nossa população, porque pouca gente sabe também, até eu mesmo, que sou uma pessoa do poder público, não sabia que a nossa cidade de Franca passa por uma epidemia de sífilis. Ele, como é médico da rede, atende centenas de casos por mês e muito deles sobre jovens que têm sífilis e muitas vezes não sabem. Então essa forma de conscientizar, essa prevenção também da sífilis passa por essa semana de conscientização, que a gente, no mesmo caso do diabetes, ela pode agravar sempre quando a pessoa tem sífilis e não sabe, pode passar através de uma doença sexualmente transmissível. Então a gente tenta passar essa conscientização e tentar mitigar tanto esses danos quanto o custo da saúde pública aqui no município. O senhor falou sobre epidemia, esse grupo GED, ele tem algum número sobre esses casos? Existem números, levantamentos. Eu não consigo trazer isso agora porque eu não tenho isso de cabeça, mas existem estudos do mestrado aqui do município sobre a sífilis e a sífilis congênita aqui no município, que virou um caso de saúde pública. É um caso de saúde pública, mas é um caso de saúde pública que vem se agravando. E foi aí que a gente viu a necessidade de passar isso para a nossa população, criar uma semana e conscientizar cada vez mais a nossa população. E essa proposta, ela prevê a participação das unidades de saúde, né, fazendo as campanhas lá dentro das unidades? Prevê. A gente passa isso e através até do projeto a gente passa essa autorização. Essa autorização que esses grupos de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, as autarquias e grupos ligados à saúde municipal possam fazer essas promoções em locais, UPA, UBS, hospitais, para que a gente possa atingir aquela população que está ali, uma população que está buscando saúde e, vamos falar assim, entre aspas, tem mais interesse naquele momento sobre esse assunto. A gente, no momento de elaborar o projeto, pensamos nisso, casar essa conscientização e as políticas de saúde municipal para que a gente possa promover essa conscientização de uma forma mais enriquecida, vamos falar assim. Então, e o dia que definiram para ser, né, o dia municipal é 19 de outubro. Isso, a semana que cai no dia 19 de outubro, sempre de todo ano. E por algum motivo especial, já tinha algum outro lugar que era essa data? É a semana nacional, né? Então nós trouxemos isso para o município, é o dia nacional, então nós trouxemos para o município essa semana, para a gente promover todos os dias algo nesse sentido. Inclusive
usando a estrutura da Câmara Municipal de Franca. Perfeito. Nós vamos para mais um intervalo e na volta vamos falar sobre o novo Hospital Estadual de Franca. Continue nos acompanhando que voltamos já. Informativo Câmara. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Faça sua parte e colabore no combate à dengue. Não deixe água parada. Faça limpeza periódica em casa. Fique atento aos sintomas. Fique por dentro do que acontece no Legislativo e siga nossas redes sociais. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. A Câmara Municipal de Franca realiza suas sessões ordinárias às terças-feiras em 2 períodos ao longo do dia. Pela manhã, a partir das 9 horas durante o expediente, é feita a leitura de documentos, ofícios, indicações e demais matérias protocoladas, além do uso da tribuna pelos vereadores e, quando previsto, por munícipes inscritos. No período da tarde, a partir das 14 horas, na ordem do dia, os parlamentares se reúnem para discutir e votar os projetos, requerimentos e demais propostas que tramitam na casa. Transparência, informação e prestação de contas. Às terças-feiras, com transmissões ao vivo do plenário. Acompanhe aqui na TV Câmara de Franca, canal aberto e digital 6.3. Estamos de volta com o Tá Aprovado e nós vamos para o nosso último bloco e agora vamos falar sobre a mobilização em prol do novo hospital estadual. Vereador, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho assim, como foi, quais foram os principais desafios nas articulações para viabilizar o hospital estadual aqui em Franca. Por incrível que pareça, o principal desafio foi a vontade política. Eu lembro... há muitos anos atrás, algumas pessoas falavam sobre o hospital público e foi se criado um folclore aqui na cidade de Franca. Então, muitos políticos falavam, mas para se promover ou para tentar fazer algo no sentido de promoção política. Alguns não, alguns sempre falavam desse hospital de uma forma mais séria, iam atrás. Mas passado o tempo, passado os anos, isso foi meio que esquecido. E muitos políticos deixavam de falar sobre o hospital público por conta desse folclore que foi criado. Então, se você falava de trazer um hospital público, que é um investimento quase que bilionário, você era tido como mentiroso, como está usando uma bandeira para se promover. E assim que eu fui eleito, lá em 2020, eu não tinha nem tomado posse, não tinha nem o segundo turno, a gente não sabia nem quem ia ser o nosso prefeito. Eu já estava atrás do deputado federal Arnaldo Jardim para a gente tentar começar a engatinhar, promover. E eu lembro até de uma foto que a gente postou 2 semanas antes do término do segundo turno de prefeito. Eu postei uma foto falando sobre a necessidade de trazer um equipamento como um hospital aqui para a nossa cidade e região. E muitas pessoas me atacaram eu, atacaram o Arnaldo por
achar que a gente estava tentando já se promover sobre uma bandeira que era difícil. A gente sabe que trazer um hospital, trazer uma estrutura como um hospital público é sempre difícil, é sempre muito burocrática, mas a gente naquele início, a gente sabia que era necessário. A gente vinha de um momento pandêmico, onde pessoas morriam por falta de leitos e era urgente que a gente corresse atrás de um equipamento de saúde como um hospital, para abrir mais leitos, alta complexidade, novas especialidades médicas aqui para a Franca região, e a gente foi atrás disso. O estado de São Paulo, ele é dividido por diretorias regionais de saúde, e a nossa regional de saúde aqui, o nosso DRS, era o único do estado de São Paulo que não tinha um hospital estadual. Então nós, com as armas que tínhamos, né, e tentamos buscar a conscientização. Aqui na cidade de Franca, por incrível que pareça, ninguém acreditava. Então a gente procurou fazer um movimento de fora para dentro. A gente começou a conscientizar prefeitos da região primeiro, procuramos conscientizar vereadores da região, para depois chegar em Franca. Isso é engraçado, né? Ter que conscientizar de fora, para depois, quando o nosso pessoal aqui, a grande maioria, né, do pessoal de Franca, visse o tamanho do movimento, aí sim não ia ter mais volta, e eu acredito que eles entrariam, e foi o que aconteceu. Então o que a gente fez? Procuramos conscientizar o pessoal da região, trouxemos para dentro de Franca, e paralelo a isso montamos dois movimentos, um movimento político e um movimento técnico. Na época, a Diretoria Regional de Saúde era composta e era dirigida pelo Dr. Marcelo Mian, médico e ex-prefeito de São Joaquim da Barra. E junto dele, outros prefeitos médicos que tinham conhecimento da região e da medicina aqui da região, se juntaram ao movimento técnico. Então, o que eu e o deputado federal Arnaldo Jardim fizemos? Procuramos o ex-prefeito e médico de Morro Agudo, Dr. Vinícius Cruz, ex-prefeito e médico de Miguelópolis, Dr. Naim, ex-prefeito e médico, Dr. Mauro Barcelos, ele era vereador na época, agora é prefeito de Guará, o Dr. Túlio. Enfim, até me desculpa se eu não estou lembrando de alguém aqui, mas nós fizemos esse movimento técnico, montamos tudo que era necessário aqui para a nossa região, número de leitos, quais os procedimentos estavam mais represados, a necessidade técnica de termos mais leitos e especialidades aqui para a nossa região, ter a necessidade de termos mais infraestrutura, porque não basta mandar só mais dinheiro, não adianta abrir só mais leitos, fazer puxadinhos, né, entre aspas, era necessário mais infraestrutura, e assim foi feito. Montamos toda a linha técnica do hospital para a vinda de um hospital público estadual. E paralelo a isso, fizemos um movimento político. Todas as câmaras municipais, e isso eu preciso destacar que todas, nossa DRS é composta por 22 municípios, e todos os 22 municípios apresentaram moções de apoio para a vinda do hospital, sensibilizando cada vez mais o governo do estado. E vários prefeitos, né? Se eu não me engano foram 12 ou 14 prefeitos aqui da região que se uniram ao movimento. E a gente foi caminhando cada vez mais, foi 2020 inteiro, 2021 quase que inteiro, e quando os dois movimentos estavam robustos, maduros, para fazer uma audiência pública sobre isso, nós fizemos uma audiência pública até registrada nos canais aqui da TV Câmara, promovemos essa ação com mais de uma dezena de prefeitos da região. Todas as câmaras municipais estiveram presentes nesse dia, quase 20, se eu não me engano, 26 entidades do terceiro setor, representativas aqui do município, da região, estiveram presentes.
de sindicato rural até CDL, a Centro de Dirigentes Logistas, estiveram presentes, diversas, centenas, lotamos a Câmara Municipal. Até quem quiser acompanhar, foi uma audiência pública muito bonita, onde nós apresentamos um movimento político e técnico. E paralelo a isso também, esse dia passou, se eu não me engano foi em dezembro de 21, e em 2022 nós nos reunimos com, a gente já vinha se reunindo com o então vice-governador Rodrigo Garcia, porque o nosso combinado, na verdade, era com o vice-governador Rodrigo Garcia. O governador João Dória, naquele momento, ele não tinha essa sensibilidade aqui para a nossa região, não falando mal, mas o Rodrigo Garcia é quem tinha esse olhar para a nossa região, para a nossa cidade, e a gente vinha falando com ele. Eu, o deputado federal Arnaldo Jardim e o então secretário de Saúde, Jean Gorenstein. E o Jean vinha nos auxiliando nesse sentido, nessas audiências junto ao vice-governador Rodrigo Garcia. E o Rodrigo, ele sempre falava, se o João Dória, se afastar, vocês podem garantir que eu vou fazer esse hospital para vocês. E foi isso que aconteceu. O então governador João Dória se afastou, o Rodrigo assumiu. E eu estou falando datas aqui, mas se eu não me engano foi em maio de 2022 que nós fizemos uma reunião na Sala São Paulo, aí sim, com todos os prefeitos, foi onde eu te falo do movimento de fora para dentro, que alguns não reconheciam, não dava credibilidade, mas quando eles viram o tamanho do movimento e que realmente ia sair, todos se uniram, e isso é muito bonito porque aí sim eles reconheceram a validade dos movimentos técnicos e políticos, e nesse dia, lá na Sala São Paulo, dentro do Palácio dos Bandeirantes, a gente reuniu todos os prefeitos da região, todas as câmaras municipais, entidades novamente, o mesmo movimento que nós fizemos aqui na Câmara Municipal de Franca, nós fizemos lá no Palácio dos Bandeirantes. Um dia que eu tive a honra de discursar como representante do Parlamento Regional e do Movimento Pro Hospital Estadual, ao lado dos deputados estadual Roberto Engler e Arnaldo Jardim, que também discursaram. Então isso me deixa muito feliz, porque são vidas que serão salvas. E é o maior investimento em saúde pública de Franca e região. São 221 novos leitos, mais de 200 milhões de investimento anual, 187 milhões na construção, mais de 100 milhões em equipamentos. Então a gente está falando de um investimento bilionário, que não foi um movimento do Daniel, não foi um movimento do Arnaldo Jardim, foi um movimento conjunto de todas as cidades, de vários prefeitos, de todos os prefeitos, e de várias entidades que acreditaram no movimento. Então, isso me deixa muito feliz enquanto pessoa pública, mas me deixa muito feliz de saber que pessoas serão salvas em um equipamento público que vai ser inaugurado agora. Hoje é dia 25, dia 28, às 10 horas da manhã. O Tarcísio vai estar aí para inaugurar o hospital, que vai iniciar suas internações na primeira semana de junho. Já iniciou os atendimentos ambulatoriais em cardiologia e proctologia, mas assim, enquanto cidadão mesmo, enquanto parlamentar, chega a ser emocionante, chega a ser uma satisfação, não pessoal, mas chega a ser uma satisfação enquanto legislativo francano, de saber que um sonho que é sonhado sozinho, ele é apenas um sonho, mas quando você faz um movimento em que, embora muitos não acreditavam, mas poucos acreditaram, no final das contas, a gente sabe que nada resiste a um trabalho sério, nada resiste ao trabalho, e a gente fica muito feliz que a gente possa entregar esse presente para Franca e região, que sem dúvida alguma vai vir para resolver boa parte dos problemas da saúde pública aqui de Franca e região.
Eu ia perguntar justamente isso. Nós sabemos que a saúde pública aqui em Franca está muito sobrecarregada. E então, a vinda desse hospital, ele pode ajudar a reduzir essas filas, tanto aqui em Franca como também nas outras unidades básicas da região. Não, sem dúvida. Hoje as altas complexidades ficam quase que totalmente a cargo da Santa Casa. E a Santa Casa de Franca faz um trabalho excelente. O pessoal de lá é muito capacitado, tanto a equipe técnica quanto a administrativa, diga-se de passagem. Mas lá não tem mais espaço para criar mais leitos, por exemplo. Então a gente precisa de espaço físico, a gente precisa de mais investimento e o hospital veio para isso. Serão 221 novos leitos. Então eu acredito que a médio e longo prazo nós vamos resolver esse problema, porque são 221 novos leitos, a gente vai praticamente dobrar a capacidade de leitos de Franca e região. E no que diz respeito a procedimentos oftalmológicos, ortopédicos, enfim, tantos outros, serão reduzidos drasticamente, porque será um investimento novo que será feito, é um dinheiro que não tinha no orçamento do Estado, 200 milhões que serão aplicados anualmente aqui em Franca e região. Então, é um dinheiro novo que será aplicado, será injetado aqui em Franca e região. São procedimentos que serão feitos dentro do Hospital Público Estadual. Então, eu não tenho dúvida que quase todos os procedimentos e os problemas de leitos serão resolvidos com a vinda do Hospital Público. E além da saúde, quais impactos o hospital pode gerar para o desenvolvimento de Franca? Já gerou, né? Como eu disse, são milhões que serão injetados aqui na cidade de Franca e região. É um dinheiro que não estava previsto, não vinha aqui. Agora ele está previsto dentro do orçamento. Todo ano o orçamento do Estado vai prever esse tipo de investimento aqui para Franca e região. São quase 1.500 empregos diretos, infraestrutura urbana que já está mudando a cara de Franca e da região do hospital especificamente. São novos empreendimentos, empregos indiretos que serão gerados, restaurantes, farmácia, enfim, toda uma infraestrutura que vai mudar a cara da nossa cidade. Então, não só no quesito saúde, mas econômico também, o hospital vai vir para gerar mais renda, para gerar mais emprego, mudar a cara da nossa cidade, mudar a cara da nossa região. Então, de fato, é um investimento, é o maior investimento da nossa cidade, da nossa região nos últimos tempos. Nunca houve um investimento desse e eu tenho a alegria de falar que o Tarcísio está vindo aí na quinta-feira, dia 28, para tirar essa faixa de inauguração que vai deixar todos nós muito felizes. Muito obrigado, vereador. Nós encerramos aqui o podcast. Quando ele for publicado, a inauguração do hospital já terá sido feita. Então, também essa conversa é muito importante para a população também acompanhar, né, essa história e saber de tudo que houve para poder acontecer, porque muitas coisas envolvidas. Sim, né? É muito importante que às vezes se a população tiver... Hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem o Google. É importante falar para a população o seguinte: você tem alguma dúvida sobre o Hospital Estadual, joga lá na inteligência artificial, joga no Google, faz a pesquisa. Isso é muito importante para que não haja ruídos sobre o hospital. No que diz respeito a atendimento e tudo mais. Então procura sempre uma fonte confiável, a internet está aí para ser usada mesmo, então a nossa população deve e pode ir atrás dessas informações. Perfeito, muito obrigado pela sua presença, vereador, sempre muito bom recebê-lo nos nossos podcasts. Eu agradeço. O Tá Aprovado termina aqui, mas continue nos acompanhando e até o próximo episódio.